Vamos abrir Provérbios, capítulo 13. De 1 a 8. Sim, Provérbios 13, de 1 a 8. É o livro da ética cristã e nós precisamos sempre estar atentos. Vamos ler. Eu lerei os ímpares e os irmãos, os pares, até o 8. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Uns se dizem ricos, sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muitos ricos. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Amém. Oremos. Nosso Deus, abençoa a Tua palavra que é lida em todo o mundo, está sendo explicada. Ó Deus, que o Senhor opere pelo Espírito, porque sem Ele não há o verdadeiro entendimento, não há salvação, não há edificação, não há conversão. Que Ele opere, revelando Cristo para a igreja, revelando para os pecadores não regenerados. No nome de Jesus, amém. Meus irmãos, aqui nós estamos nesses versículos, tendo uma visão do que Deus está fazendo em nós, a partir do momento que nós fomos alcançados pelo Evangelho. Então, todo crente está subindo uma escada, por obra e graça do Espírito Santo, mas está subindo. Cada um está em um degrau diferente, isso porque cada um se dedica de maneira diferente. Mas a gente pode identificar a obra do Espírito Santo em toda a Bíblia, mas em especial nesse livro da ética cristã. Nós vamos saber o caminho pelo qual o Espírito Santo está nos conduzindo. Então vamos ver alguns desses caminhos aqui mencionados. Versículo 1 diz: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Repare que na segunda linha desse versículo, ele não chama o escarnecedor de filho. O filho escarnecedor não atende à repreensão. Isso porque, se você lembrar de toda a Bíblia, nem todos de Israel são israelitas. O filho verdadeiramente é aquele que ouve a instrução do Pai. Esta é a primeira grande obra do Espírito Santo em nós. Quando o Espírito Santo é derramado em nosso coração, ele nos habilita a fazer a vontade de Deus, ainda que nesse mundo não seja perfeita. Mas a gente passa a desejar, a ouvir, a prestar atenção, a acatar a palavra do Pai. Já o rebelde, o zombador, ele não dá importância à palavra de Deus. Essa é a grande distinção entre um homem de Deus e aquele que ainda não é de Deus. O de Deus ouve suas palavras. Então vejam que o filho, que é chamado de sábio, para fazer uma diferença entre os escarnecedores, chamam ele de autêntico.
o filho autêntico, acha preciosas a palavra do Pai. Para ele é uma música ouvir o dito do Senhor, ouvir as orientações do Senhor. É só lembrar do Salmo 19: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel destilar dos favos. Então vejam, o filho sabe do valor precioso da palavra. Então ele está sempre atento, ouvindo com bastante atenção. Então, uma característica do servo de Deus, ele considera preciosa as palavras do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O filho, quando diz ouve, ele não só tem prazer, ele não só acha preciosa a palavra do Senhor, mas ele tem prazer nessa palavra. O meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia. Como é que um filho não pode ter prazer na palavra do Pai? Como é que o filho não tem interesse pela palavra do Pai? Seja no seu particular, seja no público, ele gosta da palavra de Deus. Então, ele acha preciosa, ele acha prazerosa e ele se submete. É o significado profundo dessa palavra ouve. Ouvir no sentido não só de ficar ouvindo, mas ouvir e exercer. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa na rocha. E seguindo o exemplo do próprio pai Abraão. Diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Deus falou com ele e ele prontamente obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que lhe acolheu alegremente as promessas a quem se lhe tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Veja, duas situações que, em desconforto, Abraão obedece à voz do Senhor. Então, é isso que ele quer dizer aqui. O filho sábio ouve a voz do pai, ouve a instrução do pai. Observem ainda, agora no versículo 2, se ouvir significa ouvir toda a palavra de Deus, né? As coisas não reveladas pertencem a Deus, mas todas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para que o cumpramos para sempre. Então, são o livro, né, do Velho e do Novo Testamento. Agora, o segundo, vamos ler o versículo 2 e 3. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Se você observar o Provérbios, é assim, ele fala de um lado positivo, o que deve fazer, e diz o negativo, o que não se deve fazer. Então, no versículo 2, ele diz que do fruto da boca o homem comerá o bem. Isto é, do que eu falo, eu vou comer o bem. Então, as minhas palavras vão produzir o fruto que vai me dar o alimento. Porém, o contraste, o desejo dos pérfidos é a violência. Enquanto que o justo se preocupa com o que fala, porque sabe que isso vai afetar a sua vida, o outro nem liga, está nem aí com a linguagem dele. E no versículo 3 diz, o que guarda a boca, quer dizer, o que não fala demais, que não é tagarela, né? O que guarda a boca conserva a sua alma,
mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Cortando a língua aí, quem gosta de falar demais. Então, o que ele está ensinando aqui, que uma das coisas que o Espírito Santo faz é nos dar uma linguagem sadia. Em outras palavras, uma palavra temperada com sal, para que dê gosto àqueles que nos ouvem. Então, o Espírito Santo vai trabalhar na nossa linguagem. E aqui é muito importante. Primeiro, a palavra do Filho inspira confiança. Isto é, porque a palavra dele é boa, é sadia. Porque o que ele fala dá inspiração à confiança. Quer dizer, é um homem digno de confiança o que ele fala. As pessoas dão crédito à sua linguagem. Lembrando aqui a passagem de Atos 27. Porque lembra que Paulo estava naquela tempestade com mais de 200 homens num barco, e ele então se dirigiu a eles. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio do cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Então, palavra digna. Imagine, não foi uma palavra em qualquer situação, não. Havia um temporal, eles estavam em risco de vida, mas quando aquele homem proferiu essas palavras, aquilo gerou confiança. O crente precisa ser assim, uma pessoa que a sua palavra inspira confiança. Essa linguagem sadia significa que a palavra do Filho produz união. Não é uma palavra que espalha, é uma palavra que une, que ajunta. Lembra da igreja de Corinto? Ali tinha um pessoal que tinha uma língua ruim. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer. Então, o que eles estavam dizendo? Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Aí ele quer unir uma igreja dividida, que fala coisa que não deve. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes vós, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e a Gaio. Batizei também a casa de Estéfanas. Além deste, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, uma igreja dividida, por causa do que fala, ele está tentando unir através dessa exposição. Então, o Filho vai produzir na linguagem união, vai produzir inspiração, e o Filho tem uma palavra controlada. Observar o versículo: o que guarda a boca, conserva a alma. Se vocês lembrarem do Tiago falando sobre a boca, diz assim: olha, meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo.
Aí vai falar da língua. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos, como quem vão aonde queremos. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Então, uma pequena fala arruína vidas. Então, o homem, por isso, esse crente, ele pensa antes de falar. Porque o que ele falar pode produzir um bem ou pode incendiar um ambiente, né? Então, se ele inspira, se a palavra dele é controlada, se a palavra dele produz união, automaticamente a palavra dele vai trazer benefícios para si e para aqueles que estão à sua volta, né? Diz que o homem que guarda do que fala conserva a sua alma. E no versículo 2 diz: do fruto da boca o homem comerá o bem. Então, eu me lembro, uma certa feita, eu fui fazer um exame, isso é quando jovem. E aí a entrevistada perguntou: e aí você sabe datilografar? Antes não era computador. Não sei, eu me dou muito bem com a máquina, a máquina é minha amiga. Ela aí estranhou e disse: máquina amiga? E eu senti que ali eu fui reprovado. Quer dizer, o que a gente fala pode nos trazer benefício, ou então pode perder emprego, ou perder uma oportunidade, né? Tomemos cuidado, porque diz que a árvore boa, ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece uma árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, como é perigoso o que nós falamos. Então, esse filho tem essa sabedoria de uma linguagem sadia. O Espírito Santo vai nos conduzir por esse caminho. Versículo 4, leamos o 4. Outro caminho que o Espírito nos ajuda. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Então, veja, o Espírito Santo nos habilita a ser uma pessoa atarefada, uma pessoa que trabalha. Isso não precisa ser necessariamente o trabalho remunerado, está sempre numa atividade, né? E aí ele faz esse contraste. O preguiçoso, olha o que acontece, uma pessoa que não gosta do trabalho, deseja, ele só deseja ter as coisas, mas como ele não gosta de trabalhar, nada tem, ele só vai ficar desejando. Mas a alma, a pessoa dos diligentes, a pessoa que está trabalhando, diz o texto, se farta, vai comer, né? Então o Filho, o Espírito Santo, nos conduz, nos dá disposição para executar as tarefas, seja de que área for que Deus nos chamou. Ele nos dá essa disposição. Como diz Isaías, lembra de Isaías? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, essa disposição da atividade, seja profissional, seja de estudo, seja no lar, seja na igreja, enfim, toda e qualquer atividade, essa disposição para a atividade é um dom do Espírito Santo em nós, é uma capacitação do Espírito Santo em nós. O Filho, não só ele executa, ele tem disposição para executar tarefas, mas ele é perseverante na execução da tarefa. Não é a pessoa que começa e já cansei, e aí
abandona o barco em toda a atividade. Não, é uma pessoa que vai até o fim. Lembrando da igreja de Éfeso, que nós falamos do Apocalipse. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, trabalho, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos, e tem perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Então, era uma igreja aplicada à atividade. Isso é obra do Espírito Santo. Pessoa que só anda dormindo, não está sendo movido pelo Espírito, né? O filho, então, tem disposição para a tarefa, tem perseverança na execução da tarefa, e o filho vai usufruir do trabalho. Quem trabalha, como diz um ditado popular, Deus ajuda, né? Diz a palavra, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, há uma grande recompensa nessa atividade. No versículo 5, a quarta lição, que o Espírito Santo está nos levando, nossa vida, está aí o 5. Vamos ler. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Então, o justo, ele não gosta de falsidade. Ele não gosta do falso testemunho. Mas o perverso, que gosta do falso testemunho, um dia vai ser desmascarado. Um dia alguém vai dizer, você é mentiroso. E aí a pessoa fica envergonhada e desonrada por causa disso. Então, o Espírito Santo nos coloca no coração detestar tudo que é falso, principalmente na área da linguagem. O Filho, então, de Deus, tem aversão à mentira. Ele não tem simpatia em relação à mentira. Por que o Filho não tem simpatia à mentira? O Filho de Deus. Porque Jesus diz assim aos fariseus, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o crente sério não é comigo, não. Ele sempre, não quer dizer que o crente não vacila. Eu estou dizendo que o crente não vive nesse quadro da mentira, né? O filho tem aversão à mentira e o filho gosta da verdade. O filho é uma pessoa verdadeira. Como diz o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então, o filho, ele tem essa tendência. Ele corre da mentira, se apega sempre à verdade. O filho, quer dizer, uma pessoa que não gosta da mentira e que fala a verdade, nunca será envergonhado. Não será envergonhado. E há dois exemplos nas Escrituras de pessoas que foram mentirosas e foram envergonhadas. Foi quando o Naamã foi curado da lepra, e Naamã queria dar ouro e prata ao profeta, o profeta disse, não quero não, pode levar seu ouro, sua prata. Aí diz a palavra de Deus que o auxiliar do profeta, Geazi, diz assim, quando eles chegaram ao morro onde Eliseu morava, Geazi pegou os 2 sacos, ele foi lá, disse, olha, está precisando, ele foi escondido. Ele pegou os sacos, carregou para dentro da casa, depois mandou embora os empregados de Naamã, entrou em casa de novo e foi falar com Eliseu. Eliseu lhe perguntou, onde é que você foi? Eu não fui a lugar nenhum. Ele disse para o profeta, eu não fui a lugar nenhum.
Aí o profeta disse para ele: o meu espírito estava com você quando aquele homem desceu do carro para falar com você. Esta não era a ocasião para você aceitar dinheiro e roupas, plantações de oliveiras e de uvas, ovelhas e gado, ou empregados e empregadas. Portanto, a doença de Naamã vai pegar em você e os seus descendentes para sempre. Primeiro é quando a pessoa, você mentiu. Eu vi que você saiu. Ele foi desmascarado, envergonhado. A mesma coisa de Ananias e Safira, lembra? Ananias e Safira foi na igreja, deu oferta, aí Pedro disse, Ananias, quando ele botou, Ananias, por que Satanás encheu teu coração para mentir o Espírito Santo? Certamente foi um choque para ele, deu um ataque cardíaco. Foi uma punição divina. Mas aí depois ele perguntou à mulher Safira, né, vem cá, vocês venderam o imóvel por tanto valor? Ela disse, sim, vendemos. Só mentirosa. Ela quando se viu e morreu também ali, né? Então, o mentiroso, ele vai ser desonrado e envergonhado. Mas o filho nunca será humilhado nem envergonhado, porque sempre fala a verdade. Louvado seja Deus. O filho não será punido. Diz a palavra de Deus, mas quanto aos covardes, aos traidores, aos que cometem pecados nojentos, aos assassinos, aos imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Então, nós não vamos participar disso, porque nós não estamos no caminho da mentira. Louvado seja Deus. Versículo 6. Outra obra do Espírito Santo em nós. Vamos lá. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte ao pecador. Vejam a consequência. A consequência, andar em integridade. O filho é uma pessoa que pratica o que é correto. E porque ele pratica o que é correto, a justiça sempre estará do seu favor. Ele nunca vai ser punido por nada, porque não há motivo de puni-lo, porque ele está andando no seu caminho correto. Já a pessoa maliciosa, essa maliciosa vai sofrer as consequências no tempo oportuno. Então, o filho é íntegro para si mesmo. Primeira coisa, ele sabe que ele é honesto. E a gente vê muitas pessoas nas Escrituras dizendo assim, eu sou honesto. Lembra, por exemplo, Samuel chamou o povo e disse, diga diante de Deus e do ungido do Senhor, o rei, se eu roubei vocês, se eu fiz alguma coisa errada. Aí eles disseram, nós juramos em nome do Senhor que você foi uma pessoa honesta, direita. E o apóstolo Paulo, falando, quando as pessoas estavam julgando ele diz, olha, assim pois importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo, dispenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tão pouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguio a consciência. Contudo, nem por isso me dou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Eu sou inocente. E nós precisamos sempre dizer, eu sou inocente, em relação a esse assunto, sou inocente. Então, o filho tem consciência que é inocente, o filho é íntegro, não só para si mesmo, mas para a própria sociedade. É interessante, o apóstolo Paulo, ele foi preso ali na Jerusalém, e todas as instâncias do governo romano, primeiro do capitão, por exemplo, o capitão diz acerca dele. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu.
Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitiam todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia. E levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Quer dizer, o próprio Sinédrio, ou parte do Sinédrio, disse acerca de Paulo: ele é inocente. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele vai ser levado pelo capitão. O capitão manda uma carta e diz: olha, esse homem não fez nada, não é digno de morte, nem de estar preso, mas como o pessoal quer matá-lo, eu estou enviando para você. E aí ele vai para outra instância, a instância diz: poxa, esse homem é inocente, meu rei, e eu não sei o que eu vou dizer a César, porque ele apelou para César. Ele vai para César e vai ser inocentado. Então, o filho é íntegro perante a sociedade, perante a si mesmo, mas acima de tudo perante Deus. Jó era um homem sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. E quem disse isso não foi ninguém, não. Foi o próprio Deus. Então, diante de Deus, diante do homem, diante de si mesmo. É assim que nós devemos ser, sempre com a consciência limpa, para a glória e honra do nome do Senhor. Irrepreensíveis, né? Versículo 7, estamos perto de terminar. Vamos lá, 2 versículos apenas. Uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Vejam que esse provérbio aqui, há dupla falsidade aqui. Há uma falsidade no histórico desse cidadão, dizendo que é, mas ele não é nada, né? E o outro escondendo o que ele é, mas está escondendo. Ambos não têm virtudes aqui. O que nós aprendemos que o Espírito Santo faz em nós? O Espírito Santo nos faz apresentar uma face verdadeira de nós mesmos. Sem mais, sem máscara, né? Sem mais, sem menos. Então, o filho não apresenta uma falsa atividade profissional. Vocês já viram isso? Rapaz, de vez em quando aparece umas reportagens, alguém exercendo a profissão de doutor e não foi na faculdade, ou concluiu só alguns semestres, e aí falseou aquilo ali, né? E lembra de Simão, o mago? Diz a palavra de Deus que havia em Samaria um Simão que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, o qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque ele havia muito os iludira com mágicas. Assim como tem um Simão na área religiosa, tem em qualquer profissão, pessoas que alegam ser profissionais. A gente chama o cara: eu sou profissional, pedreiro, carpinteiro. Aí você dá a obra para o cidadão, você vê que ele gastou seu dinheiro, fez tudo torto, porque a pessoa se apresenta com uma coisa e não é nada daquilo. Não, o homem de Deus não vai com essa conversa. Eu sou profissional, não. Eu sou aprendiz. Eu tenho uma visão, né? Ele vai ser verdadeiro. O filho não apresenta um falso histórico acadêmico. A gente está vendo também isso aí, muita gente apresentando currículo que não tem de verdade. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O que é o falso profeta? É um cara que chega e diz aqui: ó, eu sou doutor. Você não é doutor, você é um mentiroso. Ele chega a ponto de dizer que é o próprio Cristo. Imagine, o filho, então, ele não tem histórico acadêmico falso, ele não apresenta uma falsa atividade profissional, ele não apresenta um falso status social. É o cara aí do texto aqui: uns se dizem ricos. Tem gente que tirando onda, né? Eu sou, sei lá, uma fazendinha, aí começa a contar os causos, e as pessoas ficam impressionadas, porque às vezes o cara pega a melhor roupa, aquela de marca, bota o símbolo bem, aí, poxa, fulano tá, é mesmo. É. E aí eu chamo a atenção
dos Gebionitas, né? Os Gebionitas estavam ali perto, Josué estava chegando, e eles disseram, olha, nós vamos morrer. Aí se disfarçaram, pegaram o pão estragado, roupa rasgada, sapato velho, e aí foram tudo para Josué, e disse, nós viemos de longe, nós queremos adorar o seu Deus, queremos servi-lo, queremos fazer uma aliança. E Josué não consultou a Deus e fez aliança. 3 dias depois descobriram que o cara morava logo à frente ali, mas eles usaram de uma falsa condição social, né? Todo arrebentado, mas tinha dinheiro, e enganou ali o Josué. O filho não apresenta um falso estado espiritual. Quantos na igreja se dizem crentes, né? Direi ao mundo que sou crente, mas, diz a palavra, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Quanta gente está dizendo eu conheço Deus, mas não vive com Deus, não anda com Deus, não obedece a Deus. E, por fim, o Espírito Santo vai gerar no filho, vai dar visão ao filho dos prós e dos contra do status social. Vamos ler o 8? Com as suas riquezas se resgata o homem, mas o pobre não conhece. Olha que coisa interessante aqui. O crente, ele sabe o que vai acontecer se ele for rico, e sabe o que vai acontecer se ele for pobre. Se ele for rico, pode ter certeza, alguém vai querer raptá-lo. Se não ele, um filho dele, alguém. Não é isso que está acontecendo? As pessoas, fulano tem dinheiro. E aí, então, os bandidos fazem investimento para capturar alguém da casa dele, e diz aí o texto, com as suas riquezas se resgata o homem. Quando não o matam, ele paga o resgate, né? Ele sempre é alvo, por isso que tem carro blindado, essas coisas todas, porque ele se torna alvo da bandidagem. Mas diz aí, mas o pobre não corre minha. Quem é miserável? A gente nem convida pobre, né? Convida pobre, ok. Só vai dar trabalho, a gente vai ter que dar coisa. Então, as pessoas querem distância do pobre. Então, o Espírito Santo nos mostra. O filho sabe que pertencer à classe alta lhe dá mais acesso à graça comum. Você vai ter muita coisa boa, mas, lembre, com o sucesso vem também as consequências, né? Mas o tornará alvo dos gananciosos. Todo mundo que tem dinheiro é assim, é parente puxando o saco, todo mundo puxando o saco para tirar uma vantagem da pessoa. E ele acaba não tendo um verdadeiro amigo, porque não sabe se ele está interessado nele ou no que ele tem. Então, a gente deve tomar quem está com sede de ser rico, tome cuidado com isso aí. Lembre que a filha combinou com o namorado e matou os pais na cama. E por que matou os pais na cama? Para pegar a herança. Ela matou os pais para ficar com a herança. Já pensou? O perigo do dinheiro pode vir dentro de própria casa. Mas o filho também sabe que pertencer à classe baixa lhe dá pouco acesso à graça comum, mas não tornará alvo de gananciosos. Então, eu não sou rico, então você tem pouco acesso às coisas boas da vida, mas também não devemos ter medo. Na verdade, a nossa oração deve ser de Provérbios. 2 coisas te peço, não me negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome do Senhor. Então, todo dia que a gente devia pedir, Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Então, concluindo, o que é que o Espírito Santo está nos lembrando aqui? Que ele está nos levando a acatar a palavra do Pai, a ouvir o Pai. Segundo, o Espírito Santo está mudando a nossa linguagem. Nossa linguagem vai ser sadia, vai produzir fruto para nós e para os outros que nos ouvem. O Espírito Santo está nos mostrando que nós seremos pessoas atarefadas, não acomodadas, não
preguiçosas. O Espírito Santo vai nos dar a capacidade de nos afastar de tudo que é falso, da mentira, e sempre andar no caminho da verdade. O Espírito Santo vai nos levar a praticar o que é correto, diante de nós mesmos, diante dos homens, diante de Deus. O Espírito Santo nos faz apresentar a nossa verdadeira face, por onde nós andamos. Nós damos a cara a tapa. Nós somos assim, aqui, ali, além. E o Espírito Santo nos dá a visão dos prós e dos contras em ser rico e ser pobre, do status social. Que Deus nos abençoe. Amém. Provérbio capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Promessa do Senhor, né? Tudo é dele. E ele nos dá fartamente do que é dele.